tudo certo? Bom, vamos continuar nosso estudo aqui da insulinoterapia. Então vamos lá, então vamos retomar. Então as insulinas, como a gente viu, a gente vai ter elas divididas em basicamente dois grupos. As prandiais, que é para produzir aquele pico insulinêmico, né, logo após a entrada da glicose, e as basais para manter aquele nívelzinho básico para evitar as hiperglicemias de jejum. Então é o seguinte, então a gente vai ter as insulinas prandiais, como a gente viu, a gente tem a ultra rápida e a rápida, né? Da ultra rápida a gente tem três tipos basicamente, tá? A lispro, a asparte e a glulisina. Essas insulinas, gente, é que normalmente vêm nos dispositivos de caneta e que são utilizadas na bomba de infusão de insulina, tá? A lispro e a asparte, elas são muito parecidas, né? A glulisina, ela tem uma característica a mais, que é ela aumenta mais a fosforilação dos IRS2, que é o substrato do receptor da insulina 2, e isso promove um efeito interessante, que é um efeito antiapoptótico de célula beta. Ó, isso é legal, tá vendo? Então ela tem um efeito protetor das células beta, tá? Bom, e a insulina rápida, ela é de um tipo só, a insulina regular. Essa insulina regular, ela é exatamente igualzinha à insulina produzida pela célula beta, tá? Idêntica. O que acontece? Por que ela não é tão rápida quanto essas aqui, né? Ela é rápida, mas ela não é ultra rápida. Porque é o seguinte, essas aqui elas ficam na forma de monômero, então elas são mais rapidamente absorvidas e distribuídas. A regular, ela, na solução, a gente tem zinco, que é para justamente ela formar o quê? Hexâmeros, semelhante com a nossa insulina endógena, tá, gente? Então isso faz com que ela seja absorvida mais lentamente, né? Porque até ela se desprender desse complexo de moléculas, de hexâmeros de insulina, você tem um tempo aí a distribuição dela, a absorção e distribuição vai ser um pouquinho mais devagar do que as ultra rápidas, tá? Então aqui, gente, olha só, eu fiz essa tabelinha para vocês terem uma ideia do tempo de ação dessas insulinas. Então é o seguinte, essas aqui tem todo um perfil bem parecido, pequenininhas diferenças, mas eu botei tudo num pacote só para dar aquela noção geral para vocês. Então o início da ação das insulinas ultra rápidas tá entre 6 a 15 minutos. Olha lá. Então jogou, dentro de 6 a 15 minutos ela já vai produzir o seu efeito, a sua ação hipoglicemiante. Então o que acontece? Essas insulinas, elas podem ser bem utilizadas, tanto pré-prandial, quer dizer, antes da refeição um pouquinho, quanto após as refeições, tá? Após as refeições é interessante, por exemplo, para quando você vai fazer administração em crianças ou em pessoas idosas. Por que isso, gente? Porque criança e idoso normalmente pode ser que não vá comer aquela refeição toda. E aí quando você fez o cálculo de estimativa de quantidade de insulina, né, baseado no prato que foi servido, né, botou lá arroz, feijão, sei lá, batata, carne, fez o prato, salada, e aí você analisa e vê quanto de carboidrato tem ali, faz aquela continha, né? E aí por isso normalmente os diabéticos têm balanças em casa e tal para pesar o alimento, para ter essa noção, e com o tempo eles já vão sabendo mais ou menos quanto que vai precisar. Então o que acontece? Muitas vezes a criança ou o idoso eles não vão comer o prato inteiro. E aí você já administrou a insulina antes. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma hipoglicemia, né? Porque você administrou baseado no prato todo. Se a pessoa comesse tudo. Então o pós-prandial é interessante nesses indivíduos. Você deixa ele terminar de comer, viu que ele comeu? Ah, vai ser tanto então. Aí faz o ajuste, tá? Aí já joga. E então em 6 e 15 minutos você já vai ter esse efeito. Uma coisa importante também é que tem indivíduos que têm uma situação chamada gastroparesia, que é uma lentidão dos movimentos do sistema gastrointestinal. E aí você vai ter esse alimento demorando mais tempo para chegar onde? Nos pontos de absorção, que é onde? Lá no duodeno, no intestino, né? Então é principalmente associado com uma redução da motilidade gástrica, tá? Essa gastroparesia. Então a mistura é mais lenta e a passagem do alimento do estômago para o intestino também. E aí vai demorar mais tempo para a glicose chegar no sangue. Então se você faz a administração da insulina muito antes, então pode ser que essa insulina comece a fazer efeito e essa glicose ainda não chegou no sangue. O que vai acontecer? Hipoglicemia, tá? Então tem que pensar nisso tudo. Olha só a disciplina que tem que ter para se utilizar a insulina.
Então a gente vai ter de 6 a 15 minutos. Ó, a regular é de 30 a 60 minutos. Então entre meia hora e 1 hora. Então ela é sempre pré-prandial, tá? Antes da refeição. Então 30 minutos antes, e vai depender muito do tipo de refeição que você está fazendo também, né? É um açúcar simples, então ele vai ser de rápida absorção. Não, é um açúcar complexo, é um carboidrato, vai demorar mais para absorver. Ah, então tem que pensar nisso também. Então ele vai demorar mais tempo para chegar na circulação, né? Para fazer essa administração. Então a regular normalmente pré-prandial e as ultra rápidas elas podem ser tanto pré quanto pós-prandial. Uma coisa interessante também do pós-prandial é se a pessoa tiver vômito, né? Ela come, logo na sequência passa mal, tem um desconforto qualquer e joga fora aquela comida e usou a insulina antes. E aí, como é que faz? Então é um outro problema, então tem que pensar muito nisso tudo, né? Então essas aqui normalmente elas são mais seguras, vamos dizer assim. Mas o SUS, gente, o Sistema Único de Saúde, distribui a regular, tá? Essas são mais caras. Bom, o pico de ação, né? O pico de ação, então, das ultra rápidas é de 1 a 2 horas, que ela vai produzir aquele pico, que é equivalente ao que a gente tem na nossa insulina endógena, na primeira fase, e a regular de 2 a 3. Ó, tem um pico de duração maior, tá vendo? Pico de ação. E a duração, o tempo que essa insulina vai ficar fazendo efeito no organismo. Então, as ultra rápidas de 4 a 5 horas, e a regular de 6 a 8. Então, você vê que o tempo da regular é maior em tudo. Isso por quê? Porque ela está na forma de hexâmeros, associada a zinco, muito semelhante com a nossa. Tá? E lembrando o seguinte, gente, essa insulina está sendo administrada no tecido subcutâneo. A insulina do pâncreas ela é liberada lá nas veias pancreáticas, que vai cair na veia porta, que vai passar pelo fígado. Né? Então você vai ter um efeito de primeira passagem em cima da insulina endógena e ela vai cair na circulação sistêmica de cara. Né? Depois que passar pelo fígado. Essas não, você vai ter uma concentração muito maior dessa insulina primeiro na circulação periférica, para depois atingir circulação sistêmica, tá? Mas ela também é metabolizada no fígado e eliminada através da urina, tá ok? Da mesma forma que a nossa endógena, né? É a insulinase que vai fazer metabolização, a enzima é a mesma, todas elas são sensíveis à insulinase, e eliminação dos metabólitos via renal, tá? Excreção renal. Bom, vamos seguir aqui, ó. Então, as insulinas basais, gente. Insulina basal, então a gente viu, são aquelas que vão produzir aquela, né, o basiquinho ali, baixinho, mas longo, né, por longo tempo. Então a gente vai ter a intermediária e as de longa ação. A intermediária a gente vai ter NPH. Essa insulina, gente, ela é das insulinas que foi desenvolvida, né, mais antiga. Ela é ligada a uma protamina que foi extraída do peixe, enfim, para fazer com que essa insulina demorasse mais para ser absorvida. Então ela é chamada de NPH porque é o Neutral Protamine de Regendon. Vem desse. Então esse Regendon foi o cara que desenvolveu essa insulina intermediária, tá? E aí ela tem um tempo maior do que a regular, né? E do que as ultra rápidas, que são mais recentes, por ela ter essa protamina que faz com que ela demore mais para ser absorvida. Essa NPH também é distribuída pelo SUS. Então, o que a gente tem de insulina distribuída pelo Sistema Único de Saúde no Brasil é a regular, como prandial, e a NPH. Tá? Essa NPH, gente, a solução dela normalmente é turva e ela precisa ser homogeneizada antes de ser administrada. Tá? Então o frasco precisa ser sacudido para puxar. Às vezes ela tem alguns grumos ali e tal. E ela normalmente pode ser administrada junto com a regular, tá? Misturada com a regular. A única que a regular pode misturar é a NPH, tanto que a gente tem soluções. Tá? A gente não pode misturar com a de longação. E a gente também tem algumas Aspart, por exemplo, que vem solução pronta junto com a NPH. Tá? Solução combinada. A gente vai falar disso já já. Bom, então aqui o início da ação, ó, da mesma forma que a gente fez para as prandiais, vamos ver para as basais. Ó. Então o início de ação da NPH é de 1 a 2 horas, tá? E as de longa ação também de 1 a 2 horas, tá? Então aqui o início da ação vai ser muito parecido, elas vão começar a agir juntas, né? O pico de ação da NPH é de 5 a 7 horas, tá? Aqui das de longa ação, eu não falei delas, né? A glargina, voltando, desculpa, não falei, já vim para a tabela logo, e a Determir. A glargina, gente, ela tem um pH mais ácido, isso faz com que ela demore mais para ser absorvida no tecido subcutâneo, tá? Por conta daquela situação de ionização que a gente comentou e tal.
Então ela vai ficar mais ionizada, ela não vai conseguir atravessar tão facilmente, ela fica mais tempo, ela forma mais depósito no tecido. Então ela vai sendo absorvida mais lentamente, pelo fato dela ter esse pH mais ácido da solução, tá? E a Determir é aquela que tem o ácido mirístico, que é um ácido graxo. E aí as duas têm cadeias mais longas e isso faz com que elas demorem mais para serem absorvidas, né? Longa cadeia, longa ação. Só lembrar disso. Então, o pico de ação delas, ó, a glargina, 4 horas. Determir, a gente vai ter entre 6 a 7 horas, tá? Esse 4, ó, que foi o que eu botei aqui, na verdade, você não tem um pico dela acontecendo. Ela, na verdade, é quase que um platôzão, assim. Você não tem um pico aparecendo. A Determir até tem uma barriguinha, assim, de leve. Agora, a glargina, não. Esse pico é muito discreto. É praticamente constante você quase não tem pico. E a duração de ação, gente? NPH 13 a 16 horas. E essas de longa ação, glargina, ó, 22 a 26 horas. E a Determir 18 horas. Isso significa o seguinte, olha só. Se a pessoa, então normalmente vai escolher, né? Ou usa a intermediária para fazer o basal de insulina, ou as de longa ação. A intermediária, que é a NPH, ela vai ter que ser utilizada no mínimo 2 vezes por dia, porque a duração da ação dela é de 13 a 16 horas, né? Já essas aqui, ó, a glargina, a Determir também 2 vezes por dia. Ela tem duração de 18 horas, mas ela vai ter com 12 horas o efeito dela reduzindo de maneira expressiva. Então ela tem que ser usada 2 vezes ao dia. A glargina já não, ó, basta uma injeção diária, porque ela vai ter uma duração aqui, ó, de 22 a 26 horas. Então, basta uma administração, resolveu. Tá ok? Então, olha só, gente. Eu vou comentar com vocês e a gente vai ver como é que elas são usadas, em quais momentos, né? Que a gente utiliza as prandiais e as basais. Então, é o seguinte, gente. Então, aqui está mostrando o tempo de ação das insulinas, ó. Então, a gente vê, né, aqui o tempo, aqui o pico plasmático, né? A concentração plasmática. Então, as ultra rápidas estão aqui em preto, ó, aspartate, lispro e glulisina. Então, você vai ter um pico aparecendo mais precocemente, mais rapidamente, porque elas são absorvidas mais rapidamente, porque elas estão na forma de monômero, mas elas têm uma duração menor, né? O tempo de ação delas, o efeito, ele é menor, ele dura menos tempo, até em torno de 4 horas aqui, ó. A regular, ela vai produzir um pico um pouco depois, porque ela está na forma de hexâmero, então ela vai ser absorvida mais lentamente do que as ultra rápidas, mas ela tem um tempo maior na circulação, ela dura mais tempo na circulação, ela demora mais para cair, né? E por isso ela pode ter um potencial muito hipoglicemiante, porque como eu comentei com vocês, ela demora mais para agir, então normalmente o ideal é que ela seja administrada antes da refeição, mas ao mesmo tempo ela dura mais tempo, aí se a pessoa não come toda a refeição, então se ela tem uma emese por conta de algum motivo, enfim. Então essas ultra rápidas são mais seguras, né? Até pelo fato dela poder ser administrada pós-prandial, após a refeição. A NPH lá, então ela vai demorar mais para chegar na circulação, né? Porque ela tem a tal da protamina, que dá uma segurada na absorção dela. E aí ela vai também durar um pouco mais de tempo, então ela produz um basal, tá vendo? Olha só, a gente vendo a ultra rápida aqui, ó, com a NPH, tá vendo? Você tem quase que aquele desenho da cinética de secreção endógena, né? Então tem um traçado parecido. A Determir, ó, que faz um pico aqui, depois cai, né? Então com 12 horas você começa a ter a redução da ação, por isso que ela normalmente é utilizada em 2 vezes. E a glargina não, lá, tá vendo? A glargina não tem pico, aquilo que eu comentei com vocês, ela é um platôzão aqui, né? Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua no próximo vídeo para finalizar esse assunto, tá bom? Então a gente se vê.